Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática financeira e hoje a gente vai abordar o regime de juros compostos. No regime de juros compostos, os juros são capitalizados produzindo juros sobre juros periodicamente. Ou seja, na videoaula anterior, a gente viu um regime de juros onde os juros incidia apenas sobre o capital inicial. Nesse caso, os juros vai incidir também sobre os juros dos períodos anteriores, produzindo esses juros sobre juros. E esse é o regime mais comum de se encontrar no dia a dia. Então, se você atrasar o pagamento do seu cartão de crédito, provavelmente os juros a ser aplicado levará em consideração o regime de juros compostos. E a fórmula dos juros compostos se dá pela seguinte expressão: o montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao período. Nesse caso, a gente tem a fórmula do montante, então se a gente quiser achar os juros, é só subtrair pelo capital inicial. E a gente sempre vai levar em consideração o princípio fundamental da engenharia econômica, que descreve que o dinheiro possui valor no tempo. Aqui a gente tem a fórmula dos juros simples e dos juros compostos. E se a gente fizer uma simulação, levando em consideração um capital inicial de R$1.000 e uma taxa de juros de 10% ao ano, e plotar num gráfico, a gente vai se deparar com o seguinte gráfico. Em azul, a gente tem o gráfico para juros simples, em laranja, para juros compostos. A gente consegue ver que, para os juros simples, o gráfico tem um comportamento afim e para juros compostos um comportamento exponencial. É razoável se a gente olhar a expressão de ambos os regimes. Então vamos para um exemplo prático. A gente vai calcular primeiro levando em consideração o regime de juros simples e depois levando em consideração o regime de juros compostos. Então, quanto rende um capital de R$4.000 aplicado por 10 meses a juros compostos de 2% ao mês? Então, a gente tem que o nosso capital inicial é de 4.000. A nossa taxa é de 2% ao mês. E o nosso período é de 10 meses. Lembrando que tanto a taxa quanto o período devem estar na mesma unidade. E caso não esteja, a gente tem que converter, só que nesse caso está, então é só aplicar na fórmula. Então, primeiro vamos fazer, levando em consideração o regime de juros simples. A gente sabe que a fórmula de juros simples é o produto entre o capital inicial, a taxa e o período. Então, nesse caso, 4.000 de capital inicial, 2% de taxa e período de 10 meses. Logo, nossos juros para o regime de juros simples é de R$800. Então, se eu aplicar o meu capital de R$4.000 por 10 meses, levando em consideração o regime de juros simples, a uma taxa de juros de 2% ao mês, o valor que eu vou obter sobre esse investimento de juros é de R$800. Vamos fazer agora, levando em consideração o regime de juros compostos. E a gente sabe que a fórmula dos juros compostos é igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período. E lembrando que isso aqui é um montante. Então, se a gente quiser achar os juros, é só subtrair pelo capital inicial. Vamos aplicar os valores na fórmula. Capital de 4.000 vezes 1 mais a taxa de 2%, período de 10 meses, menos o capital inicial. Então, a gente tem que o nosso montante é de 4.875
4.098 menos o capital inicial, logo nossos juros é de 875,98. Então, se eu aplicar o meu capital de R$ 4.000 a uma taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos durante 10 meses, o valor que eu vou aferir sobre esse investimento é de R$ 875,98. Então a gente consegue identificar uma diferença entre ambos os regimes. A capitalização, levando em consideração o regime de juros compostos, é maior do que a capitalização levando em consideração regime de juros simples. Então, vamos para mais um exemplo. Se uma pessoa deseja obter R$ 27.500 dentro de um ano, quanto deverá depositar hoje numa alternativa de poupança que rende 1,7% de juros compostos ao mês? Então, esse exemplo a gente vai calcular só o regime de juros composto. Então, a gente tem que o nosso capital inicial é justamente o que a gente quer descobrir. A nossa taxa de juros vai ser de 1,7% ao mês. E o nosso período vai ser de um ano. Lembrando, como a taxa e o período estão em unidades diferentes, a gente tem que converter. Então, período é o mesmo que 12 meses. Um ano é o mesmo que 12 meses. E qual informação a mais nós temos? O montante, que é o valor que ele deseja obter do investimento, que é R$ 27.500. Então, a nossa fórmula de montante para juros compostos é justamente capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao período. O montante a gente tem 27.500 igual ao capital inicial, que é o que a gente quer descobrir, mais 0, que é a nossa taxa, elevado ao período de 12 meses. Então, se a gente quer o capital inicial, é só passar essa parte da expressão para o outro lado dividindo. E a gente tem que o nosso capital inicial é de R$ 22.463,70. Então, se eu quero saber qual é o valor que eu devo investir a uma taxa de juros de 1,7% ao mês para capitalizar durante um ano e receber no final da capitalização R$ 27.500, eu terei que investir R$ 22.463,70 a um regime de juros compostos. Então, essa foi a nossa videoaula sobre regime de juros compostos. Obrigado.